Eu sou a professora Fátima Cristina, professora de matemática da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Tudo bem com você? Então vamos lá. Hoje vamos continuar as nossas aulas. Falaremos sobre funções, compreenderemos a fatoração de expressões algébricas e elaboraremos problemas com equações polinomiais do segundo grau. Como falamos, inicialmente, vamos começar nosso conteúdo com função afim, simples. E para você lembrar isso, para você entender o que eu quero realmente, eu vou te dar um exemplo. Uma peteca custa R$30. Se representarmos por x a quantidade de petecas iguais a essa que Rui, o professor de educação física, quer comprar, e por y, o preço em reais que ele vai pagar, podemos organizar o quadro a seguir da seguinte forma. Observe. Se você já aprendeu que o preço y ao a pagar depende da quantidade x de petecas que foram compradas, isso já está de muito bom tamanho para mim. Nós vamos elaborar, então, o que chamamos de lei de formação, ou uma sentença numérica, né? Onde y é igual a 30 vezes x. Como assim? Se y é o preço que você vai pagar, e x é a quantidade de petecas que você vai comprar, e 30 é o preço por cada uma, nossa lei de formação vai ser y igual a 30 vezes x. Vamos fazer um quadro que vai deixar mais fácil para você entender. Quantidade de petecas. Vamos supor que você vai comprar 10 petecas. Então, quando você aplicar essa quantidade na sua fórmula, vai ficar da seguinte forma. 1 vezes 30, R$30. Ou seja, se você comprar uma peteca, você vai pagar R$30. Se você comprar 2 petecas, você vai pagar 2 vezes 30, 60. Se você comprar 3 petecas, 3 vezes 30, 90. 4 petecas, 4 vezes 30, 120. E assim por diante, até que você chegue ao quantitativo de 10 petecas. 10 vezes 30, 300. Concorda comigo? São muitas petecas. A quantidade x de petecas é uma grandeza que varia de forma independente, ou seja, pode ser uma quantidade qualquer. Lembra? Nós começamos do 1 e fomos até o 10. E o preço y a pagar é a grandeza dependente. Ou seja, depende do preço, a quantidade de petecas que eu vou comprar. Tudo bem aqui? Vamos para outro exemplo? Olha só. Ou melhor, vou te fazer uma outra pergunta. Quanto é que um professor vai pagar por 50 petecas iguais a essa? Ora, muito simples. Se cada peteca custa R$30 e você quer comprar 50, 30 vezes 50, R$1.500. Tudo bem? Tá. Mas se esse mesmo professor tiver pago R$780, quantas petecas poderão ser compradas? Ora, 780, então é o preço pago. Vai ficar no lugar do y. Minha conta vai ficar assim. 780 igual a 30x. X é a quantidade de petecas que eu quero descobrir, afinal de contas, eu paguei 780. Eu não, o professor. Bem, a operação contrária da multiplicação é a divisão. Então, eu vou ter 780 dividido por 30. Vai me dar um resultado de 26 petecas. Ou seja, se eu quiser comprar 26 petecas, eu vou gastar R$780. Nossa abordagem agora vai ser falar sobre a fatoração e seus desdobramentos. Que desdobramentos são esses? É fatoração simples, por agrupamento, trinômio quadrado perfeito, produto notável. São essas fatorações que nós vamos conversar agora. Vamos aos exemplos. Vamos começar com a fatoração de expressões algébricas. Bem simples. Vamos lá. Fatoração por evidência. Considere o retângulo. Vocês estão observando esses dois retângulos aí, que na verdade juntos formam um só? É um azul e um verde. Legal. Observe que a área do retângulo azul tem mais a área do retângulo verde e que resultam no retângulo maior. Tudo bem?
Vamos analisar cada uma dessas áreas. Bem, o retângulo azul, ele é composto pelos seguintes incógnitas. Lembra, incógnitas são aquelas letrinhas que nós não sabemos os valores. B vezes X. Já o retângulo verde é composto pelas variáveis, ou incógnitas, B vezes Y. Para a área do meu retângulo maior, eu tenho B vezes X mais Y. X mais Y porque são duas medidas e eu estou somando-as, elas fazem parte de um mesmo contexto. Assim, qual vai ser a área do meu retângulo maior? Bem, vai ser a soma das duas áreas separadamente vistas. Da seguinte forma: B vezes X mais Y. O B é comum às duas áreas, tanto do retângulo azul quanto do retângulo verde. Tá vendo só? Essa fatoração resultou na colocação da nossa variável B em evidência, porque o X e o Y também constam da variável B. Quando eu coloco um L em evidência, eu fico com a área do retângulo maior sendo B vezes X mais Y, apenas. Vamos fatorar agora a expressão 12x mais 24y. Observe, 12 é um número que é comum, ou seja, é divisível tanto por 12 quanto por 24. Logo, para nós fazermos a fatoração dessa expressão, nós vamos dividir a primeira parte e a segunda parte pelo número 12. Perfeito, tá vendo? O 12, então, é o fator comum em evidência. Quando eu coloco para fora, eu fico com 12 vezes... Dentro dos parênteses, vai ficar com o que sobrou. Sobrou o x, quando eu simplifiquei o 12 por 12, e sobrou o 2, quando eu simplifiquei o 24 por y. Ou seja, ficamos com 12 vezes, parênteses, x mais 2y, fechamos parênteses. Vamos aos nossos trinômios quadrados perfeitos? Sim. Temos o número positivo e o número negativo. O número positivo, a mais b ao quadrado. Fazendo o aplicativo do chamado dispositivo prático, né? Primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Essa é para adição. E para subtração? Vai seguir a mesma linha. A menos b ao quadrado, tudo dentro do parênteses. A ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Olha o exemplo. X ao quadrado mais 12x mais 36. Bem, para fatorar, nós vamos começar fazendo o seguinte. Observe o primeiro elemento, x ao quadrado. Observe o último, 36. Tá vendo só? Nós podemos colocá-lo em evidência. Como assim? Nós podemos tratá-lo com dois parênteses, x mais 6 vezes x mais 6. Afinal de contas, 36 é o mesmo que 6 vezes 6. E quando nós agrupamos essas bases que são iguais, olha as propriedades aí, x mais 6, entre parênteses, elevado ao quadrado. Vamos lá, gente. Nas nossas considerações finais, vale a pena ressaltarmos o quão importante as funções são em nossas vidas, assim como as fatorações. Percebemos que as fatorações colocam o que é comum em evidência. É só você lembrar daquela festa que você foi e que a sua colega estava com a mesma roupa que a sua. Um constrangimento total. Para funções, você sempre pode lembrar o seguinte. Eu vou no fast food e vou comprar 1, 2, 3 ou 4 promoções. Como é que eu vou pedir isso? Sem que ninguém pense mal de mim. Se for pegar um táxi, ou seja qual for outro método de transporte, como é que isso vai ser medido? Ou seja, tudo na vida, nós temos as funções e as fatorações ao nosso favor. Foi um prazer estar com vocês novamente. Até!